Tudo bem, Danilo? Já. O Corinthians foi campeão paulista, está classificado nos jogos, né, nas competições de mata-mata. E no brasileiro ainda está uma vitória, um empate, uma derrota, né, oscilando. A questão do desempenho, ela é discutida internamente por vocês, jogadores? Olha, discutida diariamente não, mas é óbvio que conscientemente todo mundo sabe, porque todo mundo quer ter um desempenho regular e sempre ganhar. Então, se você tem uma oscilação, como você citou, é evidente que nós também sabemos disso, né? Então, a gente sabe que podemos melhorar, sabemos que não estamos na melhor performance, até porque é um pouco natural, você vem no fim de campeonato, você se adapta a outro estilo de times de outros estados, outra metodologia, enfim. Então você tem que também se adaptar a um campeonato que é muito difícil, como o Campeonato Brasileiro, onde você pega o exemplo do Grêmio, que teve um começo de ano perfeito e nas 3 primeiras rodadas oscilou também. Então, assim, é até um pouco natural acontecer essas primeiras 5 rodadas, você ter uma quebra de ritmo, mas o importante é que não pode deixar isso prorrogar muito tempo, porque senão depois o campeonato fica difícil de recuperar lá na frente. E hoje é aquele churrasco para comemorar também um pouco do Paulista, depois da sequência que teve, como é que... E até uma questão também de vocês se juntarem mais, né? Não, eu acho válido, muito importante, até porque, como eu disse, é difícil ter uma semana cheia assim, então é bom para todo mundo se juntar, porque num ambiente, digamos, de 40, 50 pessoas, é difícil você ter uma afinidade com todos, né? Então, assim, o churrasco ele te ajuda com isso também, de você entrosar com talvez aquele que você não conversa tanto, brincar com o outro, o clima é mais descontraído. Então, assim, eu acho muito válido por vários aspectos, de união também, de refrescar um pouco a cabeça, de dar uma relaxada, saber que tem a semana para poder trabalhar. Então, é muito importante. Danilo, tudo bem? Eu queria só que você falasse um pouquinho do joelho em si, porque a gente sempre escreve dores no joelho. Queria só que você... parece que você teve uma lesão, acho que na Europa até, e aí é um pouco em cima dela, são dores que te limita, te dá incômodo, tem que fazer fisioterapia. Como que, para a gente entender um pouco? Não, sim, eu tive uma lesão no passado e acho que você tem que ter sempre um reforço muscular. Então, assim... como o calendário, principalmente na reta final do Paulista, foi muitos jogos decisivos e não tive tanto tempo de poder reforçar os músculos para deixar mais preparado. Então, sim, fui indo, né, não que nada me limitasse, mas acabou o campeonato, fomos campeões, tivemos uma conversa com o staff no qual o ideal seria ficar uns 10, 15 dias para poder melhorar, para não ter problemas no futuro. Então, assim, acho que era um período ideal, no começo do Campeonato Brasileiro, no qual estava todo mundo, né, tendo uma oscilação, mudando titulares, testando jogadores. Então, sim, eu optei também por essa etapa para poder dar uma melhorada na tonificação muscular, para poder não ter problema futuramente. E eu queria que você falasse do Carlos também. Fez gol, fez pênalti, fez de tudo, enfim. Queria que você falasse dele, como você viu substituindo você. Não, eu acho muito importante. É um atleta, um profissional que teve uma crescente muito boa, tem um futuro extraordinário, consigo enxergar nisso, tem muita força, muita potência física, fez gols, isso valoriza mais ainda a lateral esquerda, que muitos talvez até esqueçam que a lateral esquerda é tão importante e pode resolver jogo, né? Não só defensivamente, então pode resolver jogo. Então é um jogador que eu tenho que ficar atento, porque realmente é um menino que tem muito potencial e isso acaba sendo uma disputa muito sadia. Eu cresço, ele cresce e o Corinthians ganha com isso. Danilo, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho, esse período que você ficou fora dos jogos, como que você viu o desempenho do Corinthians, se você conseguiu observar algum ponto de dificuldade ou algum ponto de crescimento. E ainda sobre o Carlos, eu dei uma olhada no seu Twitter e, por mais que ele tenha ido bem te substituindo, a torcida pede muito a sua volta. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Bom, primeiramente, analisar de fora... ninguém gosta, nem o jogador gosta de ficar de fora. Porém, assim, te dá uma dimensão de você analisar um jogo que talvez dentro de campo você não consegue chegar. É óbvio que tem muitos aspectos que o time pode melhorar. Teve jogadores que não tinham jogado e que começaram a atuar mais. Então, assim, é natural essa, talvez, falta de entrosamento. É uma metodologia que o cara ele tem passado. Você encontra dificuldade desde de ir para Manaus, por exemplo, e estar super calor e você não conseguir exercer seu máximo do físico. Você encontrar um time, você vai lá na Bahia, que encontra uma dificuldade maior. Então, assim, se dependesse só da nossa atuação,
com certeza ganharemos vários jogos. Só que também tem um adversário que ele te impõe dificuldades, te impõe limites, no qual você não consegue, talvez, fazer aquilo que foi passado. Então, é óbvio que o time tenta fazer muitas coisas e não consegue, mas pelo menos está tentando, porque muita gente fala, o time só está recuando, o time está lá atrás, o time está isso, mas não, é a situação, o momento que o jogo te impõe de fazer isso. Então, assim, óbvio que olhando de fora, a gente tem muito a melhorar, mas também não foi tão ruim quanto falaram. Então, acho que assim, o time pode produzir, está numa crescente, estamos trabalhando, vamos ter a semana para aperfeiçoar e melhorar erros, né? Então, acho que a gente está numa crescente boa. Em relação à torcida, eu acho que se a torcida pede é porque talvez eu fiz algo legal para eles pedirem. Igual o ano passado me pediam para sair fora. E agora pedem para mim voltar para o campo. Então, fico feliz porque eu acho que eu mostrei algum trabalho no qual, se a torcida sente falta, ok, eu estou tranquilo porque, assim, sei do meu potencial, sei que o Carlos é um menino que supriu, acho que ele fez muito bem, um menino jovem que não teve tantos jogos, ele conseguiu suprir, né, fez uma final muito boa contra o São Paulo, então, assim, isso mostra o nível que é o nosso treinamento, que é o nosso elenco. Então, assim, todo mundo muito preparado e pronto para poder se exercer a função quando precisar. Aqui, Danilo, você não jogou os 2 jogos antes da final e não jogou desde então. Você chegou a jogar no sacrifício, estava com bastante dor ou foi um jogo tranquilo para você fisicamente? Na final? Não, eu fui legal. Eu confesso que alguns dias antes eu até tinha uma dúvida, tudo, né? Mas o staff médico foi totalmente eficiente, no qual eu pudesse exercer 100% na final. Então, joguei o jogo perfeitamente bem. Danilo, aqui no fundo, mais uma pergunta para alguém que é do futebol, nada a ver com o Corinthians. O que você achou do jogo ontem, Fluminense e Grêmio, um 4-3? 4-3 é um jogo bom para o torcedor, não sei como é que é para os jogadores, né? 5-4, desculpa. E ruim para quem escalou os defensores no Cartola também, né? Não, é interessante, porque assim, são 2 treinadores que têm uma metodologia de trabalho interessante, arriscam, não tem medo e o resultado mostrou por si só. É óbvio que acredito que os defensores dos 2 times hoje não acordaram tão satisfeitos e o ataque acordou satisfeito, mas esse é o futebol. É óbvio que se o Corinthians ganha de 1-0, criticam que o time não está atacando, o time é retranqueiro. Se o time ganha lá de 5-4, reclama que talvez o time ninguém defende, o time só ataca. Então, assim, são metodologias de trabalho que cada time impõe. Eu acho legal um jogo com bastante gol, confesso. Isso mostra que o ataque funciona, não só a defesa que falha, né? Como óbvio, teve um erro de goleiro, tudo, mas é natural. Então, é um jogo para aprender muitas coisas também, seja ofensivamente, seja defensivamente. Nós, como estava vendo os resultados, é interessante porque sai muitos gols e não é normal hoje no futebol ter um resultado tão elástico assim. Então, acho que torcedor aí, quem assistiu de fora, achou interessante. Quem esteve lá dentro e saiu derrotado, acho que não gostou muito não. Bom dia, Avelar. Aqui na sua direita. Tudo bem? Queria saber um pouco de como está a sua cabeça sobre permanência no Corinthians. A gente sabe que o Corinthians tem conversado com o Torino na sua compra, isso já é público. Queria saber se houve novidades chegando a você nos últimos dias e como você tem encarado esse momento, por favor. Não, eu na verdade estou muito tranquilo. Sei que tem conversas quentes nos bastidores, estou muito confiante que isso vai acontecer, né? O Corinthians sabe da minha vontade, o Corinthians me passou a vontade também, só que não tem nenhuma obrigação de exercer agora, até porque antes de vir para cá já tinham acordado os números, modos de pagamento, então assim, ninguém tem pressa, essa é a verdade. É óbvio que ficaria feliz se amanhã exercesse a compra para estar tranquilo. Porém, eu sei que existe um interesse de ambas as partes. O Torino também está na dele tranquilamente. O Corinthians sabe da vontade de tudo. Então, na verdade, eu espero que no futuro breve as coisas possam se concretizarem. Valeu, gente.